E hoje eu trago esse livro maravilhoso. Esse aqui, gente, como eu havia dito para vocês no outro vídeo, é o Erasmo. Esse livro foi escrito por um autor cairense. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E ele também escreveu outros livros, leitor. E esse aqui é o primeiro livro que eu leio do autor. Esse livro, a princípio, eu pensei que ele estava falando de uma pessoa. Eu achei que Erasmo era uma pessoa, mas não. Erasmo é uma cidade. A história, leitor, se passa na cidade de Erasmo e traz 3 garotos vivendo em extrema miséria. Esses 3 garotos são muito amigos. É um tipo de amizade, leitor, que hoje em dia não se vê mais. Eles bolam um plano mirabolante para sair dessa miséria e subir na alta sociedade. Era uma vida muito horrível. Aliás, né, gente? Não tem como não ser horrível a pessoa vivendo em extrema miséria. E eles elaboram esse plano e eles começam pelo lado errado. Eles começam se envolvendo com pessoas que não são de boa índole. Eles cometem muitos crimes, eles falam muita mentira. Então, assim, o Daniel mesmo, ele tinha uma moça que ele amava muito, se casou com ela, tudo, mas desde o princípio do relacionamento, em nenhum momento ele foi sincero com ela. Ele nunca disse com quem ele se envolvia. E outra coisa também que a obra traz, leitor, é aquela subida de nível, sabe? Muito rápida. Então as pessoas falavam muito mal, as pessoas desconfiavam, mas já a namorada e depois na sequência a esposa, jamais, ela até desconfiava, mas ela jamais queria ver quem ele era de fato. Então, assim, essa parte do livro é uma coisa que traz muito para a nossa realidade, porque nem sempre a gente quer ver o que está na pessoa que nós amamos. Mas aí é pior, leitor, porque quando você descobre quem é a pessoa que você ama, aí é um tombo bem feio, é horrível, é catastrófico. Enfim, e eles acabam, leitor, cometendo muitos crimes, eles acabam gostando do que eles fazem, então eles se envolvem no mundo das drogas, eles se envolvem no mundo do assassinato, eles se envolvem no mundo da jogatina, eles se envolvem, leitor, com pessoas muito más, pessoas de muito má índole, eles se apaixonam pelo mal. Então, para ele, causar o mal, causar um assassinato, causar um roubo, causar vender drogas, tudo isso para ele se torna normal. Então, é aquela coisa, leitor, quando você quer mudar de vida, o caminho errado é muito mais fácil. Tanto é que eles sobem rapidinho, eles se tornam senhores da cidade. Então, só que todo o caminho que eles seguem é um caminho totalmente tenebroso, um caminho totalmente, a princípio, muito prazeroso, a princípio, muito poderoso, se envolve no mundo do crime. E um mundo totalmente podre, como nós sabemos. Então, ele se envolve no mundo da política, que também é horrível, é totalmente degradante. Ele se envolve com políticos muito poderosos, ele se envolve com mafiosos muito poderosos, eles se envolvem com pessoas totalmente inadequadas. E eles têm lá no princípio, eles têm começam a vender drogas. E ninguém percebe, porque eles são muito inteligentes. Então, assim, eles são muito cinzudos, eles são muito sutis nos seus negócios. Então, assim, outra coisa, leitor, o Carlos, que é o que parte para a política mesmo, e depois ele se torna um político muito poderoso, muito famoso, tudo é em volta da cidade de Erasmo. Então, ele se torna um político muito poderoso, e ele acaba, leitor, perdendo a sua noção de pessoa, de quem ele era lá atrás. Então, assim, o Daniel também era um jovem muito estudioso, muito batalhador. O Carlos também, ele se formou em Direito. Ele poderia ser um ótimo advogado, fazer muita coisa boa, mas ele fez muita coisa ruim. Não é assim que um levou o outro para o caminho do mal. Os 3 foram juntos para o caminho do mal. Só que eles venceram da forma errada, da forma totalmente inadequada. A princípio, os rapazes também, claro, eram de família boa, famílias do bem.
Tanto é que as famílias, gente, não tem nada a ver com a escolha da pessoa. Então, às vezes a gente tem, né, essa questão da gente falar, nossa, é culpa do pai, culpa da mãe, culpa não sei o quê. Não, não é. Do meu ponto de vista, o livro fala sobre escolhas. Então, o livro, ele é muito realístico, traz a realidade para nós. É um livro que é um romance realista. Então, ele traz a realidade nua e crua de como você pode subir na vida pelo lado negro, pelo lado do crime, pelo lado da ganância, porque eles foram gananciosos. Logo no início, não era aquela ganância, aquela coisa, mas quando eles perceberam que estavam vencendo, que estava vendendo muito, que fizeram muito sucesso, que estavam fazendo muito sucesso, que eles tinham poder, sabe, que eles tinham o dom, principalmente o Carlos, que era um político, ele tinha o dom ele tinha o dom da negociação, ele tinha o dom de atrair as pessoas, o dom da palavra. Então, eles começam a se perder. E aí é que entra o mal totalmente na vida deles e faz um arraso. O livro, o leitor, ele é uma daquelas obras que você não consegue parar de ler, porque você quer saber o final, então você não consegue parar de ler. Nossa, ficava lendo de noite, de manhã, pegava logo rapidinho, eu chegava do trabalho, eu não cheguei a levá-lo para o meu trabalho, mas eu chegava do trabalho e já ia correndo ler a obra, porque eu queria saber o que estava acontecendo com eles, se eles iam se sobressair. E ele tinha outra pegada bacana do autor, é aquela de você não saber o que vai acontecer adiante. Então, assim, aconteciam coisas terríveis com ele, você tinha aquelas cenas eletrizantes, sabe, de perseguição, o abismo toma conta deles totalmente. Chega um momento, leitor, que eles são o próprio monstro. Então, assim, tudo aquilo que eles combatiam, que era a corrupção, a mentira, a falsidade, sabe, a ganância, tudo o que eles combatiam foi o que eles trouxeram para si. Então, eles lutaram contra, eles queriam lutar contra o tiranismo da cidade, só que, na verdade, eles acabaram se envolvendo e sendo eles os tiranos, sendo eles os piores criminosos, os piores corruptos. Ficaram tão poderosos, leitor, que conseguiram superar os seus rivais no crime. O livro, leitor, ele traz assim, ele traz a questão da realidade, e você realmente está vivendo a realidade. Eu comentei com um escritor que tive o prazer de conhecê-lo, que eu me senti como se o livro estivesse falando da minha cidade, sabe? Então, assim, a parte política, nossa, é muito realista, leitor. É uma coisa assim, gente, é bárbara, fenomenal. Então, assim, o livro, ele é muito realista, traz muito, assim, claro que a política deve ser muito mais do que isso, do que eu estou citando aqui na obra. Ele é muito gostoso de se ler, sabe? É um daqueles livros que você viaja, tanto é que eu nem levei ele para trabalhar. Eu falei, se eu estiver lendo ele no ponto do ônibus, com certeza eu vou perder o transporte. Então, não levei. Mas o livro, gente, é um livro assim que, olha, valeu muito, muito a pena ler. O livro, ele traz a saga desses três garotos que, no decorrer de suas vidas, no decorrer do caminho para conseguir o sucesso, gente, e é um sucesso a qualquer preço. Tanto é, leitor, que eles não medem esforços para conseguir os seus objetivos. Para eles, leitor, não importa o que eles tenham que fazer para conseguir o resultado, para conseguir o sucesso. Eles fariam qualquer coisa, e eles fizeram. Eles eram bastante unidos. Tanto é, leitor, que assim, o que me chamou muita atenção nessa obra, como eu disse para vocês, foi o pacto de amizade, foi a amizade dele, a lealdade entre os três é estupenda. Então, a lealdade, o que eles trouxeram, a podridão humana. Então, isso também é uma outra pegada do autor, que ele traz muita realidade, sabe, tudo desaparece, tudo que é bom desaparece. Então, é um daqueles livros, leitor, que você realmente sai da sua realidade. Eu saí muito da minha realidade, era como se eu estivesse vivendo em Erasmo, claro, como uma observadora. Nesse caso aqui, eu não tive assim
um personagem que eu dissesse, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Eu sou o tipo de leitora que se apega aos personagens. Nesse caso, leitor, eu não me apeguei a nenhum personagem assim, propriamente dito. Eu não me apeguei a nenhum deles. Porque a Lara, até que eu gostei do estilo da Lara, tudo, mas eu achei ela muito mansa, apesar que depois ela teve uma atitude bacana, que ela cortou, quando ela percebeu não, quando ela aceitou de fato quem era o marido dela, ela cortou aquele laço com ele. Então, assim, essa parte eu achei bastante interessante, mas eu não tive nenhum personagem que eu me apegasse, que eu dissesse, eu gostei desse, eu tô torcendo por esse, não, eu de fato, eu estava no início, sim, eu gostei dos 3 meninos, mas depois eu desapeguei deles, então eu só fiquei como observadora mesmo e eu queria saber o que aconteceu. Gente, e o que aconteceu, leitor? Nossa, é incrível. O final é surpreendente. Você tem algumas coisas que você vai percebendo, mas não, assim, você tem umas pinceladas do que vai acontecer no final. Mas mesmo com as pinceladas, leitor, não dá para você descobrir o que vai acontecer. É surpreendente. Então é um daqueles livros, leitor, que vale muito a pena ler. Que você quer saber o que está acontecendo, você vai viver na cidade de Erasmo, você vai viver com os garotos, você participa da vida eletrizante deles, você participa das falcatruas, das negociações, dos argumentos, que eles têm bastante argumentos e eles conquistam muita gente. E, leitor, tem outra coisa legal também, o conhecimento. O conhecimento, leitor, faz toda a diferença. Tanto no meio político, como no meio dos mafiosos, como no meio dos outros criminosos, porque são vários tipos de criminosos. Tem os mafiosos que vendem as drogas, tem os da jogatina, às vezes eles estão entrelaçados, estão juntos, tem os políticos. Então, assim, são vários formatos de negociações, de corrupções. Então, assim, eles tinham um jogo de cintura e eles conseguiam lidar com todo esse tipo de gente. Então, assim, eles se saíram bem em todas as frentes, só não saiu com uma pessoa. E essa pessoa é surpreendente. Essa pessoa tá lá no início do livro, mas você não é perceptível. Outra coisa legal também, no início do livro, essa pessoa que lá pro final traz essa parte, esse final surpreendente, ele está no início, mas e no decorrer da história também, na sequência da história, e a gente não percebe. É porque o autor ele usou de muita sutileza, então você não percebe quem é que está no decorrer da história e que no final causa um estrondo, causa um final surpreendente. O livro é simplesmente sensacional. O livro ele não traz nenhuma parte assim além da matéria. Não traz, sabe, Heitor? Não traz, assim, aquela parte da pessoa de desapego à matéria. Não traz. O livro é totalmente materialista, focado nos bens materiais, focado no dinheiro, no poder. Então, gente, essa parte eu não gostei muito não, sabe? Não foi muito... Porque cada leitor tem o seu jeito, né? E eu gosto de ver além daquilo, sabe? Eu gosto de ver um aprendizado. Não teve um aprendizado assim, porque, gente, o tempo inteiro eles tiveram naquele... É uma história do submundo, sabe? Imagina você, uma escada para baixo, não uma escada para cima. Materialmente falando, sim, é uma escada para cima, mas emocionalmente falando, espiritualmente falando, é uma descida. É uma descida sem volta. O livro ele traz essa pegada de amizade, de sinceridade, de fidelidade entre os 3. Isso sim, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Também a força de você lutar até o fim para você conseguir o que você quer, isso também é bacana. De você ter uma meta, de você conseguir a sua meta, isso também é bacana. A questão, leitor, é o caminho torto, sabe? Então, assim, um caminho totalmente obscuro, um caminho totalmente degradante, um caminho que, infelizmente, não traz nenhum benefício para a vida.
na totalidade. Então, quando você fala da totalidade, o livro ele mostra bastante, mas assim, o lado obscuro, o lado negro, o lado do abismo. Então, essa parte, o livro ele traz muito isso da tristeza, do vazio, da solidão, porque a matéria ela não vai suprir isso, sabe? O poder, o dinheiro, ela não vai suprir o seu amor, não vai suprir a sua perda, não tem como suprir, gente. Então, é um livro assim que, sinceramente, eu amei ter lido, aconselho muito a leitura da obra. É uma obra fininha, a leitura, ela tem umas, quer ver? Não chega a 400 páginas. É uma obra assim que eu acredito que um leitor atarefado como eu, né? Em 3 dias você lê o livro. Eu demorei um pouquinho mais porque eu leio outros. Eu sou o tipo de leitora que cada capítulo, cada livro eu leio um capítulo por dia. Então eu acabo demorando um pouco mais. Mas enfim, é uma obra assim, gente, que vale muito a pena. Traz vários personagens incríveis. Além dos 3 garotos, né? Tem lá a sua família, tem lá o seu João do Mercadinho, tem lá o Lúcio, que é o dono da boca, que é uma criatura bem macabra. Então, assim, traz lá o Carlos, que é o político, traz lá a parte da política, gente, que é bastante tenebrosa, viu? É bem tenebrosa. Enfim, eu trouxe aqui para vocês hoje porque é um livro surpreendente. De qualquer forma, eu traria, né, gente? Porque eu gosto de ler, fazer a resenha, mostrar para vocês o que nós temos por perto, o que nós temos ao nosso lado. E nós temos um autor incrível, um autor maravilhoso que trouxe essa obra surpreendente para nós. Como eu disse, esse livro é fenomenal. Aconselho muito a leitura. Se você gostou da obra, se você gostou, se você tem interesse, se você quer conhecer de fato a história desses 3 garotos, passa lá na biblioteca e pega o livro para ler. É isso, gente. Essa obra maravilhosa que eu trago para vocês hoje. Tchau, tchau e até o próximo livro.